Bom dia a todos. Good morning, everyone. Esta missa de hoje será celebrada pelas almas de James Henderson and Emily St. Pierre, Joseph St. Pierre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo estejam convosco. Caríssimos irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para que mais dignamente possamos celebrar os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, que mostrais aos errantes a luz da vossa verdade, para poderem voltar ao bom caminho, concedei a quantos se declaram cristãos, que rejeitando tudo que é indigno deste nome, sigam fielmente as exigências de sua fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. O caminho do justo é reto. Vós aplanais o caminho do justo, pela vereda dos vossos juízos. Em vós esperamos, Senhor. O vosso nome e a vossa lembrança são o desejo da nossa alma. Por vós suspira a minha alma durante a noite, e o meu espírito vos procura desde a aurora. Pois, quando as vossas leis se manifestam ao mundo, os habitantes da terra aprendem a justiça. Vós nos dareis a paz, Senhor, porque sois vós que realizais tudo o que fazemos. Senhor, na angústia a vós recorremos. Quando nos castigais, nós vos invocamos, como a mulher que está para ser mãe. Sepultou-se e grita com dores. Assim estávamos diante de vós, Senhor. Concebemos os sentidos, as dores do parto, mas foi vento que demos à luz. Não trouxemos a salvação à terra, nem nasceram habitantes para o mundo. Os teus mortos voltarão à vida, os seus cadáveres ressuscitarão. Despertai e cantai de alegria, vós que habitais no pó da terra, porque o vosso orvalho, Senhor, é o orvalho de luz, e a terra dará vida aos que dormem nas sombras da morte. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Salmo responsorial. Do alto do céu o Senhor olhou para a terra. Do alto do céu, o Senhor olhou para a terra. Vós, Senhor, permaneceis para sempre. O vosso nome será lembrado de geração em geração. Levantai-vos e compadecei-vos de Sião. Já é tempo de seres propício. Os vossos servos têm amor às suas pedras e sentam pena das suas ruínas. Do alto do céu, o Senhor olhou para a terra.
Os povos temerão, Senhor, o vosso nome, todos os reis da terra a vossa glória. Quando o Senhor reconstruir Sião e manifestar a sua glória, atenderá a súplica do infeliz e não desprezará a sua oração. Do alto do céu, o Senhor olhou para a terra. Escreva-se tudo isto para as gerações vindouras, e o povo que se há de formar louvará o Senhor. Debruçou-se do alto da sua morada. Lá do céu o Senhor olhou para a terra, para ouvir os gemidos dos cativos, para libertar os condenados à morte. Do alto do céu o Senhor olhou para a terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Vinde a mim todos vós que andais cansados e oprimidos, e a vos aliviarei, diz o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said, "Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. For I am meek and humble of heart, and you will find rest for yourselves. For my yoke is easy and my burden light." This is the gospel of the Lord. Today we celebrate the day of Our Lady of Mount Carmel. It is just a memorial, but it's good to mention because this is a Marian feast in our church that brings us close to Our Lady. We have many ways to be close to Our Lady, and when we celebrate a memorial or a feast in the liturgy, it is always good to mention, because Our Lady is the one who is in our lives to teach us how to love Jesus, how to accomplish the will of Jesus in our lives. Because she was the first one who obeyed the will of God, saying yes to what God was asking, to be the mother of our Savior. And the origin of this feast or of this memorial goes back to the Bible, to the Old Testament, because in the Mount Carmel in the Bible was the place where the prophet Elijah prayed for Israel. There was for a long time a drought in Israel, and the prophet Elijah went to Mount Carmel to pray for the life of Israel, for people who don't die many times. And he used to send there his servant to the top of the mount to see if the rain was coming. So once, after many times, he sent his servant, and his servant came to him and said, "There is a cloud that arose from the sea like a man's foot."
So then after that came rain to the land, and the life came back. So for many times another people, the hermits, went to that mount following the prayer of the prophet Elijah, and the Carmelite order came from that prayer from the hermits. So also the prophet Elijah saw in that cloud that brought the rain to Israel the sign that the prophet Elijah spoke in his book, chapter 7, verse 14, where the prophet Isaiah says, "The young woman pregnant and about to bear a son, his name will be Emmanuel." So that cloud that brought the rain, or that brought life to Israel, was a sign of this young woman who bare a son, the Savior. And then the hermits, after Elijah, always prayed for this young woman to come. And this young woman, it is the prefiguration of Our Lady, the one who brought us the Savior. So this is a beautiful image of Our Lady since the Old Testament. If we'd like to know this story about the prophet Elijah, we must go to the first book of Kings. There we are going to find this story. So then, the origin of the scapular, it is time after, when Saint Simon Stock received the brown scapular in the year 1251. He was going to a crusade in the whole land, and he went to the Mount Carmel to pray. So he received the scapular from Our Lady in the year 1251, and the Saint Simon Stock became the superior of the order. And then in that vision, the scapular was given to him as a sign of our filial relationship with Our Lady. And he was told that the one who would die with the scapular never will perish, but would be saved. So this is the story that brings us close to this memorial of Our Lady of Mount Carmel. And talking about her, we know that by her humility, she was able to say yes to our Lord. She never questioned the will of God in her life. She never questioned the presence of God in her life. Even God asked her a very difficult task to be the mother of the Savior. Even she was not understanding that mission, she said yes. So this is the meekness that we find in this gospel. Jesus is saying to us today, "Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest." So if we are to find this kind of meekness, this kind of humility in the Bible, we must go to Our Lady. Because by her humbleness, by her meekness, she take over her shoulders a very difficult mission. But she always was in this obedience to God's plan. So she's the one who teaches us in John's Gospel.
chapter 2, when Jesus performed his first miracle in the wedding in Cana, she's the one who says, do whatever he commands. In this way, we are asked today also to continue following the will of God in our lives. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós mais uma vez estamos ouvindo este evangelho que vem exatamente da continuação do evangelho de ontem, quando Jesus dizia: eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos, dizendo naquela oração que ele bendizia Deus porque Deus escolheu revelar tudo aquilo que ele tem para revelar àqueles que se colocam com confiança, que se colocam também com perseverança, que se colocam também com toda a entrega nas mãos de Deus, para que Deus guie a sua vida. Ou seja, Jesus bendizia a Deus porque Deus escolhe aqueles que não estão de fato confiantes no seu próprio orgulho e na sua própria sabedoria. Ou seja, Jesus bendiz a Deus pela capacidade das pessoas de se colocarem numa obediência àquilo que Deus pede. Por isso Jesus dizia: os sábios e entendidos, eles não são capazes de ver aquilo que Deus tem para revelar, porque eles confiam mais na sua própria razão, confiam mais na sua própria vontade, do que propriamente se entregam nas mãos de Deus. E agora Jesus fala disso, não é? Venha até mim quem está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei, porque eu sou manso e humilde de coração, e o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. No tempo de Jesus, os judeus viam tudo como um peso. A lei de Deus era um peso, os mandamentos de Deus eram um peso, a religião era um peso, e tudo aquilo que Deus pedia era um peso. E eles colocavam isso como um peso também para os outros, dizendo: tudo isso é impossível. E Jesus veio para dizer o contrário: não é um peso. Nada que vem de Deus é um peso quando nós nos entregamos nas mãos dele e deixamos que ele guie a nossa vida. O problema da nossa relação com Deus é que muitas vezes, antes de nos entregarmos ao Senhor, nós colocamos 1001 questões, não é? Nós colocamos tantas questões que nós nos esquecemos de olhar para o essencial. Jesus quer nos ensinar a olhar com simplicidade aquilo que vem de Deus, mas não como um peso, porque se nós vemos a dificuldade, nós nunca vamos realizar o que temos para realizar. Se quando vamos fazer uma coisa, nós vamos ver primeiro a dificuldade em fazer aquela coisa, nós nem começamos a fazer, não é? Isto é como, por exemplo, a missão de um padre quando chega numa paróquia. E eu poderia falar também, isso é a missão de um homem, de uma mulher, quando se dão em casamento, né? Se eles começarem a ver as dificuldades que a vida vai ter, aquela vida dois, aquela dificuldade que vai ter, eles não começam aquela vida porque eles dizem: vamos parar por aqui. Mas o que eles olham primeiro é o amor que tem. Ou mesmo um padre, quando chega numa paróquia, não é? Ele chega numa paróquia e as pessoas começam a falar primeiramente das coisas que não prestam na paróquia. A primeira coisa que começam a falar. Eu digo disso porque eu estou falando do meu próprio exemplo.
Muitas vezes, quando cheguei em alguma paróquia, a primeira coisa que as pessoas dizem: e aqui tem esse problema, aqui tem aquele outro problema, aqui tem aquilo, aqui tem este que não fala com aquele, aqui tem este que guerreia com aquele. Falam tudo que não presta, nunca falam aquilo que é bom. Aí então, se vamos olhar para aquilo que não presta, que as pessoas falaram, aí a gente pode pensar assim: o que eu estou a fazer aqui? Eu é que não vou entrar neste problema, eu é que não vou entrar nesta guerra. A mesma coisa, a palavra de Deus, ou aquilo que Deus nos dá, as pessoas olham para aquilo que é difícil, mas elas não olham para a graça que Deus vai dar se começar a fazer aquilo que parece ser difícil. É por isso que Jesus fala isso: eu sou manso e humilde de coração, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Para dizer assim, não acredite naquilo que falam os líderes religiosos, que tudo é um problema, que Deus tem uma lei que é pesada, que os mandamentos de Deus é pesado, que são pesados, que a religião de Deus é pesada. Não pense nisso. Olhe para mim. Jesus está falando assim: olhe para mim, olhe aquilo que eu sou, olhe aquilo que eu ofereço. Aqui vocês encontram descanso. Por isso que Jesus, mais adiante no Evangelho, quase no fim do Evangelho, no capítulo 23, exatamente, do mesmo Evangelho de Mateus, por isso que ele critica os escribas, ele critica os doutores da lei, ele critica os fariseus, ele fala assim: vocês ponham um fardo pesado demais nos ombros das pessoas para elas carregarem, e vocês não carregam esses fardos e nem mesmo move esses fardos nem com um dedo. Vocês se põem na entrada do reino de Deus, vocês não deixam ninguém entrar e nem vocês entram. Está no capítulo 23, lá na frente, mas Jesus já está falando aqui no Evangelho para dizer assim: não é um peso aquilo que Deus tem para nós, não é um peso o meu fardo, não é um peso o meu jugo. Eu sou aquele que dá a vocês o descanso. Então hoje, qual é o descanso que nós precisamos? O descanso que nós precisamos está em Jesus. Se nós não nos colocamos de frente a frente com o Senhor, se nós não rezamos algumas vezes durante a nossa vida, no que eu quero dizer assim, durante a nossa vida diária, se nós não nos pomos diante do Senhor para rezar, para fazer um momento de espiritualidade, é claro que o que o Senhor tiver para nós vai ser pesado, não é? Muitas vezes nós não cultivamos essa relação com Deus, nós não sabemos o que se passa, não é? Entre Jesus e a gente, porque a gente não conhece como é a vontade de Jesus pela palavra. Então, é claro, o fardo vai ser pesado, o jugo vai ser pesado, tudo vai ser pesado. Então é preciso, antes de pensar no problema que nós temos, é preciso saber qual é a facilidade que Jesus nos oferece, qual é de fato a alegria que Jesus nos oferece quando nós entramos nessa relação diária com Ele. Então, lembrando mais uma vez que hoje, ao celebrar esta festa de Nossa Senhora do Carmo, nós aprendemos dela a abraçar a vontade do Senhor e, sobretudo, a entender qual é a vontade do Senhor para a nossa vida. Ela é aquela que nos ensina, como primeira discípula, como primeira catequista e como primeira missionária: fazei tudo o que Ele vos disser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e trabalho do homem, e agora vos apresentamos e para nós foi tornar o pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e trabalho do homem, agora vos apresentamos e para nós foi tornar bebida de salvação. Bendito seja Deus pelo sangue. Orai, irmãos e irmãs, para que meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai, Senhor, para os dons da vossa igreja em oração e concedei aos fiéis que os vão receber a graça de crescerem na santidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor Pai Santo, fonte de vida e de alegria, é verdadeiramente nosso dever dar-vos graças na memória da Virgem Santa Maria. Vós revelastes na plenitude dos tempos o mistério escondido desde os tempos antigos, para que se renove para o mundo inteiro a vida e a esperança em Cristo novo Adão e Maria nova Eva. Manifestastes finalmente a vossa igreja, primícias da humanidade redimida. Por este dom admirável, toda a criação, pelo poder do Espírito Santo, volta de novo ao caminho original para a Páscoa eterna. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana na cruz. Bendito e velho Senhor. Hosana na cruz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte da santidade. Santificai estes dons derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, ele tomou um cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por Deus admitir essa vossa presença para nos servir nesses santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja dispersa por toda a terra, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Thomas, o seu auxiliar Robert, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, que hoje, nesta memória, invocamos com o título de Nossa Senhora do Carmo, de São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos, Santa Isabel, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, da honra e da glória, agora e para sempre. Amém.
At the Savior's command and formed by teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us, and is not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we wait with hope in the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I give you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity, in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. Let us offer each other the sign of peace. Lamb of God, you take away the sin of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sin of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sin of the world. Have mercy on us. Behold, the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter my roof. I will say the word, and my soul shall be healed. Let us pray. Renewed with this heavenly food, we humbly implore you, Lord, that having received your Son,
born of the Virgin, born of the tender Virgin, under sacramental signs, we may profess him in words and hold fast to him in deeds, who lives and reigns forever and ever. Amen. And the Lord be with you. And may Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. My brothers and sisters, the Mass is ended. Go in peace. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos em paz, o Senhor vos acompanhe. Have a good day, everyone, and todos um bom